Alô, pessoal. Vamos à resolução de mais um problema de análise combinatória. Observe o enunciado desta questão. Uma criança possui 5 blocos cilíndricos, todos de cores diferentes, cujas bases circulares têm o mesmo raio. Desses blocos, 4 têm alturas iguais a 20 centímetros e o outro tem altura de 10 centímetros. Ao brincar, a criança costuma empilhar alguns desses blocos, formando um cilindro cuja altura depende dos blocos utilizados. Determine de quantas maneiras distintas a criança pode formar cilindros que tenham exatamente 70 centímetros. Certamente a 70 centímetros de altura. Tá? Então, mais uma vez, vamos interpretar as condicionantes do problema. Primeiro, os dados do problema. Bom, a criança tem 5 blocos cilíndricos. Então, vamos colocar aqui esses blocos cilíndricos, né? Tentar representar aqui, sendo que 4 desses blocos cilíndricos, eles têm a mesma altura, e a altura é de 20 centímetros. E o outro bloco tem somente 10 centímetros de altura. No entanto, todos eles têm o mesmo raio, né? Então, o raio de todos eles são iguais, o que permite que a criança possa colocar um sobre o outro, né? Mas esses blocos têm cores diferentes. Vamos chamar aqui essas cores, vamos supor, vermelho, branco, azul, cinza e preto, né? Essas cores aqui. Quando a criança, ao brincar, ela vai ter que colocar um bloco sobre o outro, de tal maneira que ela tenha exatamente cilindros de altura 70 centímetros. Então, olha só, para conseguir, ela vai ter que colocar bloco em cima de bloco, de tal maneira que a altura de todos esses blocos total seja 70 centímetros. Ora, fica fácil de você perceber que só tem uma forma em termos de quantidade de blocos para ela conseguir isso aqui. Como é que ela vai conseguir formar blocos com altura total de 70 centímetros, colocando cilindros sobre cilindros? Quantos cilindros ela vai precisar? Ora, se cada cilindro mede 20 centímetros, então ela precisa de 3 cilindros de 20 centímetros, mais um cilindro de 10 centímetros de altura, né? Para conseguir 70 centímetros. Só tem essa maneira dela conseguir formar cilindros que têm exatamente 70 centímetros de altura. Ela precisa 3 de 20 e 1 de 10. No entanto, esses 3 de 20 aqui, ó, eles podem ser de cores diferentes. É isso que ele quer saber. De quantas maneiras a criança pode formar essa coluna de 70 centímetros de altura utilizando esses cilindros aí. Então, vamos considerar o seguinte: ele precisa de 3 cilindros de 20 e um de 10. O 1 de 10 tem que estar necessariamente, senão não consegue formar os 70 centímetros. Então, vamos fazer assim. Ó. Como nós já sabemos que tem que ser 3 de 20 e 1 de 10, esse 1 de 10, ele pode ocupar esse pequenininho aqui, ó, ele pode ser a base, ele pode ser o primeiro,
mas ele também pode ser o segundo na altura, né? Ou ele pode ser o terceiro aqui, ou ele pode ser o último. Esse pequenininho aqui, ele pode estar em 4 posições diferentes. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar que ele seja a base. Primeiro caso. Isso aqui nós vamos considerar o primeiro caso. O pequenininho é o primeiro aqui da coluna. De quantas maneiras nós podemos dispor, podemos formar uma coluna tendo o pequenininho aqui na base? Então, vamos lá. Para a primeira posição, só tem uma opção, que é o pequenininho. Para a segunda posição, aqui, ó, o segundo bloco, nós podemos escolher qualquer um desses 4 daqui. Ó. Então, nós temos 4 opções. Para o terceiro, nós temos 3 opções. Né? E para o último, nós temos 2 opções. Ou seja, nesse primeiro caso aqui, nós podemos formar 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Nós podemos formar 24 modos distintos. Uma coluna tendo o bloco de 10 centímetros na base aqui. Esse é o primeiro caso. No segundo caso, vou colocar aqui, vamos colocar o bloco pequenininho sendo o segundo. Então, vai começar com um bloco de 20. Nós vamos ter um bloco pequenininho aqui. Depois vai ter que ter um de 20 e mais outro de 20 para completar os 70 centímetros aqui, ó. Tá? De quanta maneira nós podemos formar uma coluna tendo o pequenininho aqui no segundo, o menor de 10 centímetros na segunda posição? Então, vamos ver de quantas formas distintas nós podemos formar esse segundo caso aqui. Ó. Ok? Então, nós temos, para a primeira posição, nós podemos escolher qualquer um desses aqui. Ó. Então, nós temos 4 opções. Para a segunda posição, nós só temos o pequenininho, uma opção. Para o terceiro cilindro, nós temos 3 opções, porque se aqui nós tínhamos 4, nós já escolhemos um para cá, então só sobra 3 opções para esta posição. E para a última posição, só 2 opções. Então, nesse caso, também nós vamos ter um total de 4 vezes 1, vezes 3, vezes 2, que é 24. Então, primeiro caso, nós temos 24 maneiras diferentes. Segundo caso, nós temos 24. E é fácil de ver que o terceiro caso também nós vamos ter 24 modos distintos, colocando o bloco menor na terceira posição, ficando assim, ó. Primeiro bloco maior, segundo bloco maior, aí o bloco menor aqui em terceiro e em quarto o blocos maiores. Então nós temos também aqui 24 posições, 24 formas. E no quarto caso, que seria colocar o bloco pequenininho lá no topo, né? Seria essa situação aqui, ó. Pequenininho lá no topo e os 3 cilindros maiores embaixo. Que também nós vamos ter 24 formas. Se você seguir esse raciocínio aqui, os demais, você vai encontrar 24 formas diferentes. Então, no total, né, vamos colocar a resposta aqui, ó. Tá? No total, você tem quantas formas diferentes? Primeiro caso, 24. Segundo caso, 24. Terceiro caso, 24. Quarto caso, 24. No total, você tem 4 vezes 24, que é
96 modos distintos de você colocar colocar 4 cilindros em coluna, de modo a obter 70 centímetros de altura. Ok? Então, assim, você resolve esse problema de análise combinatória. Um abraço, a gente se vê na próxima aula.